Quando um grupo de soldados alemães, derrotados e exaustos, se sentou pela primeira vez ao redor da mesa de um campo de prisioneiros no interior do Brasil, achou que ia receber restos frios, comida jogada de qualquer jeito, como se fossem animais. Mas, quando a tampa da panela levantou e o cheiro da carne de lata refogada com alho, cebola e cheiro verde tomou conta do barracão, ninguém reconheceu a própria ração de guerra. Um cabo brasileiro, filho de cozinheira de pensão, tinha decidido que nem inimigo merecia comer sem dignidade. Naquele dia, entre arroz, feijão e uma carne que eles juravam não ser a mesma, a fronteira entre nós e eles começou a rachar. Se histórias de soldados que escolheram cozinhar humanidade em plena Segunda Guerra mexem com você, fica aqui até o fim, se inscreve, deixa o like e comenta de onde está assistindo. Porque tem heróis que ninguém lembra, mas que mudaram vidas só com uma panela na mão. O calor do interior de Minas não combinava com guerra. O campo de prisioneiros ficava numa fazenda adaptada, perto de uma pequena cidade cercada de morros, poeira vermelha e cheiro de capim cortado. Era começo da década de 1940 e o Brasil, depois de ter seus navios torpedeados, tinha entrado de vez na Segunda Guerra. Ali, longe do fronte, o exército brasileiro guardava homens que até pouco tempo atrás estavam dentro de submarinos e navios alemães cruzando o Atlântico. Agora eram só figuras magras de uniforme desbotado, andando em fila no pátio de terra batida, cercados por arame farpado e torres de vigilância. O cabo Amaro Nogueira tinha 26 anos e o tipo de rosto que parecia mais de balconista de armazém do que de soldado. Era de São João del Rei, filho de Dona Lourdes, dona de uma pensão modesta, onde caminhoneiros e viajantes sempre tinham um prato quente esperando. Cresceu ouvindo panela chiar e faca batendo em tábua de carne, aprendendo desde cedo que em mesa de pobre o segredo não era o que se tinha, mas como se preparava. Quando foi convocado, nunca imaginou que, em vez de ficar na Itália com a FEB, acabaria servindo em um campo de prisioneiros dentro do próprio país. No dia em que chegou, o sargento Alberto Lacerda apontou para o galpão de madeira com um fogão de lenha no fundo e disse sem rodeios que o destino de Amaro estava traçado. Você já mexia com cozinha, não mexia? Então é ali que você vai lutar, cabo. Se a comida sair ruim, o campo inteiro vira problema. O campo tinha uma rotina rígida. Os prisioneiros acordavam ao toque de corneta, formavam em filas, faziam a higiene como podiam, trabalhavam em pequenas frentes de serviço, plantavam, varriam, consertavam cercas. Os guardas se revezavam em turnos, alguns levavam tudo muito a sério, outros encaravam o serviço como um castigo por não terem ido para a Itália. O soldado Nelson Farias, carioca da zona portuária, brincava que estava num filme sem glamour, guardando alemão suado em vez de dançar com italiana em Nápoles. Já o soldado Raimundo Barreto, cearense de Quixeramobim, olhava os prisioneiros com um tipo estranho de empatia. Via nos olhos fundos deles o mesmo vazio que lembrava de ter visto em casa em tempos de seca, quando o feijão era contado grão por grão. As rações chegavam em caixotes marcados com siglas estrangeiras. Dentro, arroz, feijão, açúcar, café, farinha e principalmente latas e mais latas de carne. Era aquela carne prensada, gordura dura em volta, cheiro metálico quando se abria. Amaro tinha visto aquilo pela primeira vez no depósito e feito uma careta. Sargento Lacerda percebeu e explicou sem paciência. É isso aí que alimenta meio exército aliado lá fora. Carne de lata, melhor do que muita coisa que já comeram na vida. Amaro sabia que sem tempero aquilo era quase castigo. Mas tempero, felizmente, era algo que ele entendia. Conseguia alho e cebola com o fornecedor da região.
Pegava cheiro verde com um cabo que morava na cidade e, de vez em quando, recebia um pacote de pimenta de Dona Lourdes pelo correio. A mão dele coçava para mudar tudo. Nos primeiros dias, Amaro decidiu fazer exatamente como mandava a cartilha. Era novo ali, não queria problema. Abriu as latas, cortou em pedaços, aqueceu rápido, misturou no arroz sem muita cerimônia. A carne continuava com gosto de lata. O cheiro era de ferro, não de comida. Os guardas comeram sem reclamar, acostumados a engolir qualquer coisa. Já os prisioneiros receberam porções menores, servidas em panelões no pátio, sob o olhar de Nelson e Raimundo, com fuzis apoiados no ombro. Os alemães se aproximaram, olharam para a mistura sem expressão. Alguns comeram rápido, outros empurraram. Não houve confusão, mas Amaro viu um deles se afastar com o prato pela metade, enjoado, e aquilo ficou entalado na cabeça dele. Na noite seguinte, quando o galpão da cozinha estava vazio e o campo mergulhado num silêncio quebrado, só pelo coachar de sapos e o ronco distante de um caminhão, Amaro ficou em pé, encarando uma lata aberta sobre a mesa. O metal brilhava à luz fraca do lampião. Ele pensou na mãe, nos caminhoneiros que vinham mortos de cansaço e saíam sorrindo depois de um prato simples, bem feito. Pensou em Raimundo comentando num canto que fome não escolhe bandeira. E pensou também nos alemães comendo aquela pasta sem gosto. A decisão veio num suspiro. No dia seguinte, iria fazer do jeito dele. Quando o sol apareceu por trás dos morros e a neblina subiu leve do mato, o fogão de lenha já estava aceso. Amaro picava cebola com rapidez, suas mãos se movendo no compasso que tinha aprendido ainda menino. Moía alho com sal num pilão pequeno, jogava banha na panela, deixava o cheiro tomar conta do galpão. Abriu 1, 2, 3 latas de carne, tirou o bloco oleoso, cortou em cubos, dourou devagar até a gordura soltar e a cor mudar de um cinza triste para um marrom vivo. Jogou um pouco de água, formou um molho grosso, temperou com pimenta, folha de louro e o pouco de cheiro verde que conseguiu. Quando misturou tudo com arroz e feijão, o vapor que subiu fez Nelson aparecer na porta como se tivesse sido puxado por uma corda invisível. O carioca encostou no batente, fechou os olhos e respirou fundo. Disse que aquilo cheirava mais a botequim de esquina do que a quartel. E perguntou, rindo, se Amaro tinha lembrado de que ali era guerra, não festa. Amaro respondeu que homem com estômago cheio e bem alimentado dava menos trabalho do que homem com raiva e fome. Raimundo, entrando com um saco de farinha nas costas, ouviu a frase e assentiu em silêncio. Lembrava do pai dizendo algo parecido no sertão, enquanto repartia um pedaço de rapadura entre 4 irmãos. Naquela manhã, a rotina mudou. Primeiro, os próprios guardas estranharam a comida. Sentaram-se na mesa de madeira próxima à cozinha, pegaram os pratos cheios daquele arroz úmido, carne dourada por cima e feijão grosso, e ficaram em silêncio nos primeiros segundos. O sabor estourou na boca como se fosse uma lembrança boa vinda de um tempo anterior à farda. Sargento Lacerda apareceu, pegou um prato por obrigação, sem demonstrar curiosidade. Bastou a primeira garfada para que a expressão dura amolecesse um pouco. Ele não elogiou, mas comeu até o último grão, e isso, para Amaro, já era uma vitória. Depois, foi a vez dos prisioneiros. O sol já estava quente, o pátio fervia de calor, o pó subia a cada passo. Eles foram organizados em fila por um cabo mais velho, silencioso. Os panelões foram trazidos para perto da cerca interna, sob o olhar atento dos guardas armados. Amaro, com a concha na mão, servia cada prato com a mesma porção, sem distinguir uniforme verde-oliva de roupa cinza desbotada. Alguns alemães vieram de cabeça baixa, outros olhavam ao redor como se esperassem uma pegadinha. Quando o primeiro chegou perto, Amaro viu que era um rapaz de olhos claros, rosto queimado de sol, barba rala. No crachá improvisado pendurado no peito estava escrito Karl Heinemann.
Carl pegou o prato e ficou olhando. A carne estava brilhando de gordura. O arroz e o feijão formavam uma mistura espessa e perfumada. Ele levantou o prato perto do rosto, cheirou, recuou um pouco. Em voz baixa, murmurou algo em alemão. Nelson, que tinha aprendido meia dúzia de palavras com um imigrante do bairro de onde veio, arriscou a tradução, rindo. Carl estava perguntando se aquilo era a mesma lata que eles conheciam. A desconfiança parecia quase ofensiva, mas Amaro entendeu. Sabia o que era viver da mesma comida todo dia, sem graça, sem surpresa. Sabia o que era desconfiar quando algo parecia bom demais. Atrás de Carl, outro prisioneiro se aproximou. Era mais velho, uns 30 anos, ombros largos, mãos de quem já tinha amassado muita massa de pão na vida. Chamava-se Otto Reichel. Ele olhou a panela, olhou para Amaro e disse, num português quebrado aprendido ali mesmo, cheiro, de cozinha, não de quartel. Aquilo arrancou um sorriso do cabo. Otto enfiou a primeira colherada na boca, fechou os olhos e seus ombros relaxaram de um jeito que nenhum fuzil conseguiria provocar. Disse ainda em alemão que fazia anos que não sentia algo tão próximo de comida de gente. Naquela mesa improvisada, sob o sol de Minas, algo invisível se mexeu. Os guardas, ainda armados, observavam. Alguns achavam graça da cara dos alemães, outros torciam o nariz. Sargento Lacerda viu de longe e fez uma anotação mental. Prisioneiro alimentado daquele jeito parecia mais calmo, menos explosivo. Não disse nada naquele dia, mas a semente estava plantada. Naquela noite, Amaro escreveu uma carta para Dona Lourdes, contando pouco do que podia por causa da censura e muito do que sentia por causa da saudade. Não podia falar em prisioneiros nem em campo, mas descreveu uma cozinha grande com gente de todo canto e disse que tinha descoberto que até em tempo de guerra dava para mudar a vida de alguém só com uma panela bem usada. Dizia que toda vez que sentia o cheiro de cebola dourando, era como se escutasse a voz dela mandando pôr mais tempero, porque prato triste não levanta ninguém. O tempo passou e a carne de lata temperada virou rotina naquele canto esquecido da guerra. O calor abafado do interior, a poeira vermelha, o cheiro de café sendo passado no coador de pano misturavam-se ao som de botas no cascalho e vozes em línguas diferentes. Amaro acordava antes de todo mundo. Acendia o fogão de lenha, abria as latas com cuidado, cortava, refogava, misturava. As mãos se moviam quase sozinhas, guiadas por anos de cozinha em pensão. A única diferença era que, agora, além de alimentar caminhoneiros, alimentava também homens, que meses antes eram considerados inimigos do país. Os efeitos começaram a aparecer em detalhes que poucos, além de Raimundo, percebiam. Os prisioneiros ficaram menos abatidos. Alguns retomaram cor no rosto, outros passaram a trabalhar com mais disposição nas hortas do campo. Quando o sino tocava anunciando a refeição, não havia tumulto. Entravam em fila, pegavam seus pratos, sentavam-se em grupos no chão ou em bancos improvisados, comiam em silêncio respeitoso. Otto, sempre que podia, ficava perto da mesa de distribuição, tentando ouvir palavras em português e repetir, mesmo que saíssem enroladas. Chamava Amaro de seu cozinheiro, e certa vez contou num misto de alemão e língua quebrada que o pai tinha sido padeiro em Leipzig e que, se sobrevivesse, queria voltar a sentir o cheiro de pão saindo do forno sem pensar em bomba caindo lá fora. Essa calma, que para Amaro parecia apenas fruto de barriga menos vazia, começou a incomodar alguns. Um cabo antigo que vinha de outro posto resmungava que prisioneiro gordo é prisioneiro folgado. Um soldado mais novo, frustrado por não ter sido enviado para a frente de batalha, reclamava baixo que ali estava parecendo colônia de férias de alemão. As piadas sobre Hotel 5 Estrelas corriam pelos alojamentos.
O próprio Amaro ouviu um dia dois colegas comentando no refeitório dos guardas que ele devia estar adotando gringo. Esse clima ficou mais pesado quando, certo dia, chegou ao campo um jipe com um oficial vindo da capital para fazer inspeção. O capitão Edmundo Valadares, homem alto, bronzeado, que trazia no peito o orgulho de estar ligado às decisões da cúpula militar, desceu, olhando tudo com ar de dono. Passou pelos barracões, conferiu cercas, examinou os registros de entrada e saída. Quando soube que o cabo responsável pela cozinha gostava de mostrar serviço no tempero, arqueou a sobrancelha. Pediu para ver a próxima refeição sendo servida aos prisioneiros. Amaro sentiu o peso do olhar do capitão sobre seus ombros enquanto mexia a panela. Naquele dia tinha separado algumas cenouras e chuchus da horta para engrossar o guisado, além da carne enlatada. O cheiro estava ainda mais forte, lembrava cozinha de roça, casa cheia em domingo. Quando os prisioneiros começaram a se aproximar para formar fila, o capitão se virou para o sargento Lacerda e sussurrou algo que Amaro conseguiu ouvir fragmentado. Isso aqui é campo de prisioneiro, não restaurante. O sargento endureceu o semblante. Depois, chamou Amaro de lado e, num tom que misturava preocupação e autoridade, disse que por uns tempos era melhor não exagerar. Na refeição seguinte, com o coração pesado, Amaro reduziu o tempero. Abriu as latas, aqueceu a carne, misturou com arroz e feijão, mas sem dourar tanto, sem aquele cuidado que dava brilho e gosto. A comida ainda era nutritiva, ainda enchia a barriga, mas tinha voltado a lembrar ração. Os prisioneiros estranharam. Carl, ao pegar o prato, franziu a testa, cheirou, olhou para Amaro com algo parecido com decepção. Otto comeu devagar, mastigando em silêncio, sem fechar os olhos como fazia quando a comida o levava de volta à cozinha do pai. Hans, o mais jovem, empurrou a comida com o garfo até que Raimundo se aproximou e, num português enrolado, disse para ele tentar que aquilo ainda era melhor do que o que muita gente comia lá fora. Naquela noite, o campo parecia mais tenso. Pequenos atritos entre prisioneiros e guardas ganharam mais volume. Um comentário atravessado, um empurrão, um olhar desafiador. Do lado de fora do arame farpado, o vento quente arrastava folhas secas pelo terreiro. Do lado de dentro, o silêncio era cortado por tosses, suspiros e por um choro abafado de alguém que tentava não ser ouvido. Amaro, sentado num caixote na cozinha vazia, olhava para o fogão apagado e sentia um aperto no peito que não vinha de nenhuma dor física. Raimundo entrou devagar, sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Ficaram assim por um tempo, até que o cearense falou, olhando para a parede. Lá em casa, quando a coisa apertava e só tinha um pedaço de macaxeira, minha mãe fazia questão de cortar bonito, botar sal certinho. Dizia que se a gente começasse a tratar a própria comida como lixo, aí é que a vida ia desandar mesmo. Amaro ouviu, respirou fundo e respondeu que entendia, mas ali tinha ordem. Raimundo retrucou. Ordem é uma coisa, deixar de ser gente é outra. Você sabe a diferença, cabo. O gatilho definitivo veio alguns dias depois. Um prisioneiro de outro grupo, não ligado a Carl ou Otto, tentou uma fuga estabanada durante o banho. Foi capturado em minutos, derrubado no chão, algemado sob gritos e confusão. O incidente se espalhou pelos corredores como fogo em capim seco. Houve quem defendesse castigos coletivos, reduzir ainda mais as rações, endurecer tudo. O capitão Edmundo, informado do ocorrido, voltou com pressa. Fez um discurso duro sobre disciplina e chamou o sargento Lacerda no gabinete improvisado. De portas fechadas, cobrou que a moleza acabasse. Falou em relatório ruim para os superiores, em imagem do exército, em risco de o campo virar motivo de piada entre os que estavam na Itália. Lacerda, dividido entre o senso de justiça e o medo de ser responsabilizado, saiu da conversa endurecido.
No fim do dia, chamou Amaro e, num tom mais seco do que de costume, avisou: a partir de agora, é ração do jeito que vem, sem inventar moda. Você faz bem seu serviço, cabo, mas aqui não é lugar de experimentar receita. Ordem direta. Amaro assentiu, mas dentro dele a revolta fervia como panela esquecida no fogo. Passou a noite em claro, rolando no catre, ouvindo o zunido dos insetos e o som distante de um trem apitando no vale. Lembrou dos olhos de Carl na última refeição, da expressão de Otto quando descobriu que um pedaço de cenoura podia mudar o dia de um homem. Lembrou dos caminhoneiros na pensão da mãe, homens que chegavam brutos, cansados e saíam mais leves depois de um prato bom e uma conversa fiada. Lembrou das palavras de Raimundo e lembrou, acima de tudo, de uma frase que Dona Lourdes repetia sempre: tem coisa que se faz porque mandam. E tem coisa que se faz porque, se você não fizer, deixa de ser quem é. Quando o primeiro raio de sol riscou o céu, Amaro já estava de pé. Foi até o paiol, pegou as latas, abriu como sempre. Mas, antes de levar tudo para o fogão, fez um desvio. Passou na horta, colheu o que deu para colher sem chamar atenção. Um punhado de cheiro verde, 2 cebolas miúdas escondidas num canteiro esquecido, uma raiz de mandioca pequena que alguém tinha deixado de lado. Na cozinha, acendeu o fogo com cuidado, como quem prepara um ritual. Enquanto cortava, moía e refogava, sentiu algo como uma paz teimosa tomando conta dele. Sabia que estava desobedecendo parcialmente a ordem, mas também sabia que, se abrisse mão daquilo, ia carregar um peso maior do que qualquer punição. Na hora da refeição, o cheiro novamente denunciou o que vinha pela frente. Nelson apareceu rindo, dizendo que o capitão vai sentir de longe. Raimundo se encostou num canto, braços cruzados, mas um brilho nos olhos denunciava que estava do lado do cabo. Sargento Lacerda, ao perceber o aroma diferente, fechou a cara. Caminhou até a cozinha, parou na porta e encarou Amaro com expressão dura. Por alguns segundos, o ar pareceu não circular. O sargento respirou fundo, olhou para os panelões, viu a carne de lata misturada com mandioca, cebola, cheiro verde. Viu o rosto do cabo, suado, tenso, mas firme. Olhou por cima do ombro na direção do pátio, onde os prisioneiros estavam formando fila, magros, suados sob o sol. Talvez tenha lembrado de alguma coisa da própria infância, de uma mãe que também repartia o pouco que tinha em pratos feitos com capricho. Talvez tenha pensado na confusão do outro dia e em como, apesar disso, aquele campo tinha menos problema do que muitos outros. No fim, apenas disse: serve logo isso, cabo, e vê se não me dá motivo para me arrepender. Amaro serviu. Os prisioneiros chegaram um a um, e a reação foi imediata. Carl pegou o prato, cheirou, olhou para Amaro com um misto de espanto e gratidão. Murmurou algo em alemão que, desta vez, Nelson não arriscou traduzir, porque não precisava. Otto deu uma colherada, fechou os olhos e deixou escapar um Mein Gott baixinho, seguido de um sorriso que parecia ter ficado anos escondido. Hans, ainda tímido, comeu devagar, mas a cada garfada seus olhos brilhavam mais. No canto, Raimundo observava tudo com um nó na garganta. Sabia que aquele tipo de gesto pequenino era o que segurava a humanidade em pé enquanto o mundo lá fora desabava. Naquela tarde, nenhum incidente foi registrado. O relatório do dia anotou rotina normal sem alterações. Nenhuma medalha, nenhuma condecoração, nenhum elogio formal. Mas naquele microcosmo perdido no mapa, a escolha de um cabo de cozinha tinha decidido que a guerra, pelo menos ali dentro, não ia engolir de vez o que eles tinham de mais valioso: a capacidade de olhar para o outro e ainda ver um ser humano. Os meses seguintes correram num ritmo estranho, como se o tempo estivesse preso entre o barulho distante do mundo em guerra e o silêncio dos dias iguais no campo.
Notícias chegavam pela rádio da administração. Avanço aliado na Itália, bombardeios aqui e ali, rendição de uma cidade, queda de outra. O campo seguia como uma ilha cercada de grampos de arame, mas, aos poucos, a sensação de que aquilo um dia teria fim começou a aparecer nas conversas sussurradas entre guardas. Amaro mantinha a rotina na cozinha, sempre balançando entre o que podia ser feito sem chamar a atenção de superiores e aquilo que considerava inegociável. Tinha aprendido a disfarçar o capricho, dividia tempero, fazia um dia mais simples, outro mais caprichado, variava no horário para que o cheiro não denunciasse tanto. Sargento Lacerda fingia não ver certos exageros, desde que não houvesse reclamação oficial. Entre um prato e outro, Raimundo contava histórias de seca no Nordeste para os colegas e Nelson tentava arrancar risadas dos prisioneiros com palavras erradas em alemão. Do lado de lá da cerca, mudanças também aconteciam. Karl, que no começo mantinha distância e um ar de desconfiança constante, passou a falar mais. Em conversas por gestos e palavras misturadas, contou que trabalhava num estaleiro em Hamburgo antes da guerra, que tinha uma irmã mais nova que sonhava em ser enfermeira, que nunca tinha imaginado pisar no Brasil. Otto, sempre que podia, ajudava na limpeza da área da cozinha, varria o chão, recolhia restos, tentando estar por perto quando Amaro mexia as panelas. Disse em português desajeitado que o cheiro da carne de lata com tempero era para ele sinal de que o dia não estava perdido. Hans, o mais novo, ainda lutava com traumas que ninguém via por completo. Tinha pesadelos, acordava suando, às vezes se encolhia num canto ao ouvir qualquer barulho mais alto. Um dia, enquanto esperava na fila da comida, desmaiou de fraqueza no meio do pátio. O tumulto foi contido rápido e ele foi levado para uma enfermaria simples. Amaro ficou agoniado, pensando se havia falhado em alguma coisa. Mais tarde, quando levou uma tigela de sopa reforçada, feita com carne de lata, legumes e muito cuidado, viu Hans olhar para o prato com olhos marejados. O rapaz balbuciou uma palavra em alemão que Amaro não entendeu, mas o tom era de gratidão. Há momentos em que não é preciso idioma. Foi então que a notícia chegou. A guerra, lá fora, estava muito perto do fim. O rádio falou de rendição, de avanço final, de negociações. Depois vieram ordens oficiais. Aquele campo mineiro perdido no interior iria começar a transferir prisioneiros para outras instalações, preparando-se para uma futura repatriação. Ninguém sabia exatamente quando cada grupo partiria, mas era certo que o vai-vem de caminhões aumentaria em breve. Quando a lista do primeiro grupo saiu, o papel chegou às mãos de Amaro por acaso, levado por Nelson, que gostava de saber de tudo. Entre os nomes estavam Karl Heinemann, Otto Reichel, Friedrich Albers e Hans Keller. O estômago de Amaro apertou. Aquele grupo, que fazia parte da rotina dele todos os dias, iria embora. A cozinha, de repente, parecia mais vazia do que nunca. Amaro decidiu que, para a última refeição deles naquele campo, não haveria meio termo. Não ia esconder o que sabia fazer. Falou com produtores locais, conseguiu algumas mandiocas a mais, umas batatas, um pouco de abóbora, juntou tudo. Na manhã do dia marcado, acendeu o fogão mais cedo do que de costume. A lenha estalava, a fumaça subia pelo telhado de zinco. O cabo cortou, refogou, mexeu. A carne de lata, que no começo parecia apenas bloco frio e sem alma, se misturava aos legumes, ganhava cor, brilho e cheiro de comida de casa. Jogou o cheiro verde por cima, deixou o caldo engrossar, preparou arroz soltinho, feijão encorpado e uma farofa simples, dourada na banha. Quando os prisioneiros daquele grupo específico foram separados no pátio, sob o olhar atento dos guardas, o sol queimava forte. Havia um clima de despedida no ar que nem a falta de abraços podia esconder. Eles pegaram seus pratos um a um. Karl foi o primeiro.
Olhou para dentro do prato e riu com um canto da boca, um riso incrédulo. Disse, em seu idioma, algo que o tom deixava claro. Ainda não aceitava que aquilo fosse a mesma lata que havia odiado no fronte. Otto, ao provar, balançou a cabeça como quem dissesse que, se tivesse comido assim na Alemanha, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de reclamar de ração. Hans segurou o prato com as 2 mãos como se fosse um objeto precioso. Comeu devagar, saboreando cada pedaço, como se quisesse gravar aquela sensação na memória para um dia em que tudo isso virasse apenas lembrança. Depois da refeição, enquanto o caminhão que os levaria para outro campo aquecia o motor lá fora, Karl se aproximou da cerca interna. Não podia atravessar, não podia abraçar, não podia sequer se aproximar demais sem que um guarda apitasse, mas levantou a mão, chamando a atenção de Amaro. O cabo se aproximou, parou a um passo do arame. Karl colocou a mão no peito, onde ficava o coração, e depois estendeu a palma na direção de Amaro, num gesto claro de agradecimento. Em português esforçado, engolindo sílabas, disse: "Obrigado por fazer carne de lata parecer comida de mãe." As risadas nervosas dos outros prisioneiros não esconderam as lágrimas que brilhavam nos olhos de alguns. Otto tirou do bolso um pequeno objeto embrulhado num pedaço de pano. Era uma colher de madeira, tosca, mas cuidadosamente entalhada com um desenho simples de uma panela e um ramo de algo que parecia ser trigo ou erva. Estendeu pela fresta do arame. Amaro hesitou. Olhou para Raimundo, olhou para Lacerda. O sargento, que assistia de longe, fez um leve gesto com a cabeça. O cabo pegou a colher, sentindo o peso leve daquele presente que carregava um mundo inteiro de significados. Otto, tropeçando no português, disse: "Para você lembrar que sua comida fez a guerra menos guerra." O caminhão partiu levantando poeira, levando os 4 e o restante do grupo. Amaro ficou parado com a colher na mão, até que o veículo desapareceu na estrada de terra. Raimundo se aproximou, deu um tapa leve no ombro do amigo e disse que, se um dia alguém dissesse que guerra só serve para destruir, ele teria uma boa história para contar. Nelson, para variar, fez graça dizendo que até alemão sabia reconhecer quando a comida era boa. Mas por trás do humor carregava o mesmo respeito silencioso. Os anos passaram. A guerra terminou oficialmente. Veio a paz nos papéis, mas não necessariamente na cabeça de quem viveu aquilo. O campo de prisioneiros foi desativado. O terreno voltou a ser fazenda, guardando pouquíssimos sinais do que um dia existiu ali. Amaro foi desmobilizado. Voltou para São João del Rei com mais rugas, menos ilusões e uma certeza que o acompanharia pelo resto da vida. A de que, em qualquer lugar, em qualquer época, a cozinha podia ser trincheira de humanidade. Em Minas, trabalhou por um tempo na pensão de Dona Lourdes, agora mais velha, mas ainda firme, dando ordens sobre panelas. Depois, recebeu uma proposta para ir para a capital do estado, trabalhar no restaurante popular de um certo Orlando Tavares, que tinha ouvido falar do soldado que transformava ração em banquete. Em pouco tempo, Amaro deixou de ser apenas funcionário e passou a sócio. No cardápio, enfiou silenciosamente um prato que poucos entendiam de onde tinha saído, mas muitos passaram a pedir: picadinho de carne em lata à mineira. O prato era simples: carne enlatada refogada com cebola, alho, legumes, servida com arroz, feijão e farofa. Quem lia no cardápio via só mais uma opção barata. Para Amaro, era memória pura. Toda vez que a panela com aquele picadinho borbulhava no fogão industrial, ele lembrava do calor mineiro, do barulho metálico das latas abrindo, do alemão desconfiado perguntando se aquilo era a mesma ração. Lembrava de Karl, de Otto, de Hans, e lembrava da frase truncada: comida de mãe. Certa tarde de sábado, a década já tinha virado. O restaurante estava cheio de operários, estudantes, famílias. Entrou um senhor estrangeiro, sotaque carregado, pele clara que o sol brasileiro já tinha queimado um pouco.
Sentou-se num canto, pediu o prato do dia. Quando o garçom colocou o picadinho de carne em lata à mineira na mesa, o homem parou por um segundo, como se tivesse levado um susto silencioso. Cheirou, fechou os olhos, sorriu. Chamou Amaro, que por hábito circulava pela casa conferindo tudo. Com esforço, em português arranhado, o homem disse que aquela comida lembrava algo que ele tinha comido num lugar de cerca, no Brasil, quando era prisioneiro de guerra. Não deu detalhes, não disse nome, não perguntou nada. Apenas concluiu que, naquele dia, tinha descoberto que algumas lembranças não vinham em forma de foto ou documento, mas de cheiro e gosto. Amaro, com a colher de madeira de Otto guardada no bolso interno do jaleco, sentiu um arrepio. Não precisava saber se era um daqueles 4. Aquele comentário bastava para confirmar que o que ele tinha feito, anos atrás, continuava vivo em algum lugar. Quando o movimento da noite diminuiu e as panelas foram sendo lavadas, Amaro ficou sozinho na cozinha por alguns minutos. Olhou em volta, ouviu ao longe o barulho da cidade, carros, vozes, música. A guerra já era passado distante para quase todo mundo. Para ele, porém, estava ali, quieta, em forma de prato bem servido. Encostou as costas na parede, segurou a colher entalhada na mão e agradeceu, à sua maneira, por ter tido a coragem de não transformar aquela cozinha de campo em mais uma extensão da brutalidade. Se a história desse cabo mineiro, que nunca esteve na linha de frente da Itália, mas lutou todos os dias para não deixar a guerra matar a humanidade dentro do arame farpado, te tocou de algum jeito, vale a pena não deixar esse tipo de memória morrer. Se inscreve, deixa o like e comenta de onde você está assistindo, porque são essas histórias de gente comum que escolheu temperar até a ração mais dura com respeito, que ajudam a entender que nem toda vitória se mede em medalha. Algumas se medem no silêncio de um prisioneiro alemão, dizendo com a voz embargada que aquela carne de lata, enfim, tinha gosto de comida de mãe.